Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago hoje mais um vídeo de diferenças entre a Light Novel e o anime de Re:Zero. E neste vídeo, finalmente eu começarei a contar sobre o volume 6. Para aqueles que não sabem, o meu canal começou com vídeos contando sobre as diferenças entre a Light Novel e o anime. Estes vídeos não têm spoiler e eu apenas conto que o anime cortou da Light Novel. Eu já gravei sobre os 5 primeiros volumes da Light Novel e para aqueles que ainda não assistiram, eu estou deixando o link da playlist na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Após a segunda morte do Arco 3, o Subaru estava enfurecido. Ele estava com muito ódio do Betelgeuse e queria matá-lo de qualquer jeito. E o Subaru começou a pensar que essas duas últimas mortes dele foram inúteis, pois ele não havia descoberto quase nada. E enquanto ele pensava, ele chegou na conclusão que ele tinha um prazo limite para chegar na mansão, e este prazo era de 4 dias e meio. Se ele chegasse atrasado, o culto da bruxa mataria todos. O Subaru também começa a se indagar aonde que o Roswell estaria durante os ataques. Era estranho para o Subaru não ter visto nenhuma resistência aos ataques. Então ele pensou que o Roswell talvez tivesse caído em uma armadilha e morrido no começo, ou que ele não estivesse no território, e aproveitando-se da ausência dele, o culto da bruxa teria atacado. De qualquer forma, o Subaru não poderia contar apenas com o Roswell, e ele teria que procurar por ajuda. Dessa forma, ele caminhou com a Ren até a mansão da Crush. No meio do caminho, ele vai pensando em algumas coisas, mas o mais importante é os pensamentos a respeito da última morte. Ele ficou se perguntando quem era aquele monstro que o matou no último loop. Até aquele momento, ele não sabia que era o Peck. Um tempo depois, o Subaru e a Ren chegam de mãos dadas na mansão da Crush. Foram recepcionados pelo Wilhelm, o qual ficou incomodado pelo Subaru e a Ren estarem de mãos dadas. Ele repreendeu o Subaru. Ele disse que entendia que todo homem tinha tendências em traição, mas particularmente ele não aprovava aquela conduta. O Subaru disse que não era nada daquilo e a Ren apenas estava o protegendo. A Ren confirma o que foi dito e disse ainda que o Subaru estava em perigo até mesmo lá dentro. É uma cena cômica a qual ela diz isso apenas para segurar a mão dele dentro da mansão. Tendo em vista o ambiente, o Subaru perguntou se a Crush estava recebendo visitas. O Wilhelm confirmou e ainda disse que após o nome dela ser anunciada como candidata da seleção real, o número de audiências com ela aumentou consideravelmente. O Subaru reclama, dizendo que todas essas pessoas eram um bando de interesseiros e que só estavam tendo essas audiências com a Crush porque ela era a candidata com mais chances de ganhar. Só que logo em seguida, ele mesmo diz que reconhece o motivo dessas pessoas serem assim. O Wilhelm mostrou um sorriso desconfortável e no momento seguinte, começou a encarar o Subaru. O Wilhelm perguntou se ele tinha tido alguma mudança de humor. O motivo disso era porque o Wilhelm estava vendo um demônio nos olhos do Subaru, e era um autêntico, não era de fachada. O Wilhelm ainda diz que não era algo que ele poderia ignorar, pois quando alguém ganhava esse brilho escuro nos olhos, não era por uma motivação corriqueira. O Subaru fica assustado e pergunta se o Wilhelm tinha pretensão de afastá-lo de lá. Só que o Wilhelm diz que preferia o Subaru atual do que o de algumas horas atrás. No momento seguinte, a audiência da Crush terminou. O visitante caminha para fora e após ver o Subaru, ele o cumprimenta. Esse visitante era o Russell. Galera, vocês que apenas assistiram um anime ou apenas leram a Light Novel e o Web Novel, talvez pensem que o Russell seja apenas um figurante. Mas acreditem, o Russell é uma das pessoas mais cruéis e influentes do reino de Lugnica. E o Tappei já confirmou que o Russell irá voltar na história principal. E provavelmente será no arco 8. Esta informação extra sobre a importância do Russell na história fará sentido quando eu contar sobre o volume 7. Aguardem até lá. Mas voltando a falar sobre a Light Novel, o Russell se apresentou para o Subaru. O Subaru, por sua vez, ficou muito surpreso do Russell saber o nome dele. Dessa forma, ele perguntou da onde que o Russell o conhecia. E o Russell respondeu que além dele ter os contatos dele, o episódio no castelo havia deixado o Subaru bem famoso. Esta cena parece ser algo trivial, mas se vocês lerem com atenção, vão perceber que o Subaru já sabia como o Russell o conhecia. Portanto, o motivo do Subaru ter feito essa pergunta foi para se autopunir, para que ele se relembrasse da besteira que ele havia feito.
Antes que o clima ficasse tenso, o Wilhelm interrompeu perguntando como havia sido a negociação. O Russell respondeu que a Crush era rígida demais e tinha uma opinião bem severa em relação a eles. Dessa forma, a negociação restou infrutífera. O Wilhelm lamenta e logo em seguida, o Russell pergunta se o Wilhelm estava se apresentando como Trias. Ele confirma e diz que se ele usasse o nome da esposa, seria muito pretensioso da parte dele. Os dois terminam de conversar e o Russell se despede. No momento seguinte, o Wilhelm diz para o Subaru que o Russell era um burguês que comandava os sindicatos dos comerciantes. Era alguém que estava diretamente ligado com os tesouros do reino e que provavelmente sabia mais que o nome do Subaru. Os dois continuam conversando até que o Wilhelm diz que o Russell foi o último convidado. Mas o Subaru diz que, na verdade, ele seria o último visitante que teria uma audiência com a Crush naquele dia. A cena passa para o momento da audiência. Tem alguns diálogos a mais em relação ao anime, mas o que vale a pena destacar é que a Crush estava bem mais aberta para conversar com o Subaru. Ela genuinamente tinha expectativas que aquela audiência poderia ser frutífera. Entretanto, o Subaru foi totalmente despreparado. Ele apenas narrou o problema que ele tinha e pediu ajuda. Ou seja, desde o início as negociações estavam caminhando para dar errado. A Light Novel tem muito mais diálogo, mas são detalhes que vale a pena somente na leitura. O que é importante de eu comentar é que a Crush faz críticas a respeito da defesa do território do Roswell. Ela fala que era um grande desleixo da parte dele. As negociações vão acontecendo igual no anime, até que a Crush percebe que o Subaru não tem nenhuma recompensa para ela. Após ter sido pressionado, o Subaru até mesmo pediu para que a Crush fizesse uma boa ação sem pedir algo em troca. Eles foram conversando até que chegou naquele argumento do Subaru ter uma dívida com a Crush. Após isso, não foi diferente do anime. A Crush recusou ajudar o Subaru. Foram pelos mesmos motivos do anime, só que ela fez algumas críticas a mais, inclusive deu uma lição no Subaru. A Crush disse para o Subaru que ele estava representando a Emília, e tudo o que ele dizia refletia diretamente nela, então ele não poderia ser leviano com as palavras. Além disso, a Crush não teria nenhum benefício interferindo no acampamento da Emília. Pelo contrário, ela poderia se prejudicar, pois poderia gerar discórdia nas outras candidatas. E para finalizar, a Crush diz para o Subaru que ele não passava nenhuma credibilidade, pois o Subaru sabia sobre um ataque do culto da bruxa. Da onde que ele tirou essa informação? Tudo aquilo era muito suspeito. A cena vai prosseguindo igual no anime, tem muito atrito entre os dois, e a Crush ainda ressalta que o Subaru não tinha nem sequer sido encarregado ou tinha direito em fazer negociação com ela. E para finalizar de vez, a Crush diz que o Subaru não tinha nenhuma motivação em salvar a Emília, mas apenas um ódio pelo culto da bruxa. Tanto que em nenhum momento da audiência ele disse que queria salvar a Emília. E galera, acredito que a gente acabou de chegar na principal diferença entre a novel e o anime nesse vídeo. Vocês devem se lembrar que no anime, quando a Crush disse isso, o Subaru ficou muito bravo e partiu para cima dela. Só não teve uma consequência maior porque ele foi barrado pelo Wilhelm. A mesma coisa aconteceu na Light Novel, só que lá teve um detalhe a mais. O Subaru ameaçou a Crush com uma colher. Não, vocês não ouviram errado. O Subaru ameaçou a Crush com uma colher. Não tem muito o que eu falar dessa cena. É isso. O Subaru ameaçou a Crush com uma colher. É isso. Pois bem, apesar do contexto bizarro dessa cena, não dá pra gente ignorar o estado emocional do Subaru. Ele estava muito abalado psicologicamente, e a causa da reação dele não foi a fala da Crush, mas tudo o que ele havia passado desde então. E para se ter noção, o Subaru nem percebeu que ele estava ameaçando a Crush com uma colher. Foi no automático. A mente dele estava indo de mal a pior nesse arco. Mas voltando para a cena, o Felix repreende o Subaru, dizendo que aquela não era a forma correta de segurar uma colher. E a Crush ainda diz que não gostaria de ter atrito naquela sala, pois sujaria o tapete, que era um presente do pai dela. A cena prosseguiu igual no anime e o Subaru saiu da sala. A Crush perguntou para a Ren se aquela era a resposta do Marquês, e a Ren responde que o Roswell tinha ordenado explicitamente para ela respeitar todas as decisões do Subaru. Após isso, o Subaru chama pela Ren e ela se despede também.
Os dois saem da sala e vão para fora da mansão. E lá fora, eles têm aquela mesma conversa que eles tiveram no anime. Desta cena, a informação mais pertinente da novel é que a Ren revelou para o Subaru que o Roswell não estaria na mansão, pois ele estaria visitando o Garfield. E caso vocês não tenham assistido os outros vídeos de diferenças, saibam que isso é normal. O nome do Garfield e da Frederica já foram citados em outros volumes, bem como o nome de outros personagens importantes que irão aparecer eventualmente na obra. De qualquer forma, o Subaru e a Ren decidem passar a noite em um alojamento. O Subaru ficou pensando e reclamando da humilhação que ele sofreu com a Crush, mas o sofrimento e a humilhação estão apenas começando. Galera, eu vou finalizar por aqui. Foi um vídeo mais curto, mas a partir de agora eu vou conseguir focar mais nos vídeos e nas lives. Um grande salve para os novos membros, que são o B-Henry e o Aquacial. Muito obrigado por todo o apoio. E claro, também mando um salve para os novos membros cultistas e para todos os outros membros que me apoiam desde sempre. Muito obrigado. Desejo um bom ano novo para todos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isto que esse canal se trata.